Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos a memória de Nossa Senhora do Rosário. A memória que celebramos foi instituída pelo Papa Pio V no aniversário da vitória dos cristãos em Lepanto, em 1571. Tal graça foi concedida pela oração do povo a Nossa Senhora do Rosário. O Rosário nos leva a meditar os mistérios da alegria, da luz, da dor e da glória que envolveram Maria e seu filho. O exemplo da mãe de Jesus nos convida a ser obedientes à vontade do Pai. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o grande momento da vida de Maria. O grande momento que selou o seu destino, a sua missão e toda a sua vida. E, além disso, selou principalmente a sua relação especial e eterna com o seu próprio Deus. De agora em diante, as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em mim, é o que ela dirá. E o que ele fez está condensado exatamente nesse momento aqui. Nós podemos ter um olhar para duas ações: as ações de Deus e as ações de Maria, nesse pequeno trecho que nós ouvimos. As ações de Deus. Segundo a mensagem do anjo, tudo gira em torno do fato de que Deus olhou para ela com um olhar privilegiado. O Senhor está contigo, a primeira coisa que ele diz. Depois, encontraste graça diante de Deus. E por fim, o anjo diz: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. As primeiras palavras falam da graça, e a graça corresponde à presença de Deus. O Senhor está contigo. Encontraste graça diante de Deus. Deus olhou para ti. Na verdade, na nossa vida, o que nós esperamos é o mínimo, e é o máximo que nós esperamos também, é que Deus esteja conosco.
O Senhor esteja convosco é uma invocação litúrgica que nós temos e fazemos com muita devoção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E aqui o anjo diz: o Senhor está contigo. Encontraste graça diante de Deus. A presença de Deus. Nós não podemos fugir à nossa condição de criaturas, de seres limitados, de viver envoltos num mistério que é a nossa própria existência. Mas nós podemos viver crendo que Deus está conosco, que olha para nós, que está do nosso lado. A promessa sobre o Messias, no profeta Isaías, dizia: ele será chamado com o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco. Então esta é a ação de Deus. O Espírito virá sobre ti. É a mesma coisa que o próprio Jesus vai dizer a respeito da sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E agora isso é dito a respeito de Maria. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Recordando no livro do Êxodo, quando o povo de Israel, conduzido para a terra prometida, era guiado estando à sombra de Deus. Talvez a sombra não nos diga muitas coisas se a gente não entrar no contexto, mas se estivermos num dia de calor, percorrendo um caminho fatigoso, e o sol estiver nos castigando, tudo que nós podemos desejar é a sombra, é a proteção da sombra. A sombra do Altíssimo sobre Maria, a protegendo, a envolvendo. Se olharmos para as ações de Maria, estas são muito simples e muito bonitas. O texto diz: Maria ficou perturbada. Começou a pensar qual seria o significado da saudação. Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso. E por fim, Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Dizendo em termos bem simples. Então Maria perturbou-se com a saudação. Começou a pensar no significado. Qual seria o significado? Questionou. Perguntou ao anjo como isso aconteceria. E finalmente respondeu, dizendo: faça-se em mim segundo a tua palavra. É uma ação que revela o quanto existe um verdadeiro diálogo, o quanto existe uma proposta e existe um sujeito, uma pessoa que vai responder. Aqui, embora Deus seja o Todo-Poderoso e tenha preparado tudo, esteja já preparando sua sombra, o Espírito sobre ela, embora tudo esteja pronto, Maria não age como alguém que não tem para onde escapar, mas age como alguém que pondera, perturba-se, pensa, pergunta e responde. Um ser humano, um sujeito, não um objeto, um sujeito. E a gente poderia então pensar o que significa Deus realizar a sua obra de salvação através de uma mulher, por uma gravidez, por uma concepção. Uma mulher que não foi violentada por Deus. Uma mulher com quem Deus dialogou. Uma concepção, uma geração e um parto que não foram impostos. Mas, por outro lado, olhamos para uma mulher, para um ser humano que se abriu totalmente para o dom da vida dado por Deus.
sabendo tratar-se de um dom de Deus, mesmo sem compreender, mesmo diante das dúvidas e das dificuldades. A gravidez expressa esta ação de Deus sobre o ser humano de maneira geral. Talvez a gente devesse meditar muito sobre a gravidez. O que significa, sobretudo os homens que não têm acesso a essa experiência, o que significa uma pessoa se sentir envolvida por um mistério de descobrir que concebe uma vida dentro de si. O que significa ver este processo desta vida se desenvolvendo dentro dela e alterando toda a sua história, toda a sua composição, todo o seu estar, toda a sua sensibilidade, todo o seu ser envolvido por uma nova vida, fisicamente, também psicologicamente, espiritualmente. Uma grávida sofre um processo, está envolvida por um processo. E também ela diz sim. Deus deseja vir salvar a humanidade desta maneira. E ele escolheu então esta realidade da natureza criada por ele mesmo para ser o modo de manifestar esta sua salvação. O próprio Filho de Deus, ele sim, se experimenta como um objeto, embora ele seja um sujeito também, mas um objeto à medida em que ele é totalmente envolvido por este mistério. E ele vem habitar na natureza humana, assumindo aquilo que é mais próprio da natureza humana. Talvez seja por isso que ele gostasse, então, de se referir a ele mesmo como filho do homem. Aquele que nasceu de uma mulher. São Paulo diz isso na carta aos Gálatas. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, sujeito à lei, para salvar aqueles que estavam sujeitos à lei. Há um mistério muito grande na vida concebida no ventre de uma mulher. Isso particularmente nos inquieta num tempo em que muitas vezes se levanta a bandeira de que seja um direito da pessoa arrancar a vida, quando na verdade a mulher é um verdadeiro santuário da vida. E o que inquieta mais não é propriamente a postura da mulher, nem cabe fazer um juízo assim, muito menos um homem fazer um juízo a respeito da mulher. Mas inquieta uma sociedade que defenda isso, uma sociedade que chegue ao ponto de não contemplar este grande mistério que acontece na vida humana e que se tornou o grande instrumento para a salvação. A gente pode dizer uma coisa, espero não exagerar e acho que não cometo nenhum erro teológico. O ser humano que foi o portador da salvação foi esta mulher. Porque embora a salvação seja o próprio Filho de Deus, que se encarnou e se tornou um ser humano também, mas ele é de natureza divina. E esta mulher é de natureza puramente humana. Este é um ser humano totalmente aberto à graça de Deus. A mulher, em Maria, ganhou um lugar, uma posição na história da salvação que ninguém teve. Maior do que os profetas, maior do que Moisés, do que Abraão, maior do que José, do que Jacó. Nenhum ser humano na face da terra esteve como que com a história da humanidade nas suas mãos, sendo entregue à condição do seu próprio corpo para dizer sim ou não, e teve esta generosidade de dizer sim,
comprometendo toda a sua história. É por isso que nós lemos a história da salvação, da encarnação do Verbo, da sua pregação, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, da sua glorificação pelos olhos de Maria. É isso que nós fazemos quando nós contemplamos os mistérios do Rosário. Rezemos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.